Boa noite a todos, boa noite, pessoal do Grupo Espírita Servo de Jesus, que estão nos acompanhando agora pelo Facebook. Boa noite, André, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo jóia, né? É ótimo, tranquilo. Vamos começar os trabalhos, né, André? É perfeitamente. Isso. Eu vou começar aqui com a leitura do livro Pão Nosso, tá? E a lição da noite foi a lição de número 93. O Evangelho e a Mulher. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a ti mesmo. Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 28. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele a mobilização dos recursos do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos dos seus expositores, com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhe traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas, em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria, condenada ao cativeiro. Não conseguiram fugir aos abusos de sua época neste particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observemos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procura levantar a mulher da condição de aviltada, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e, como criatura de Deus, igual a ele. E assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, pedimos a Jesus e aos amigos espirituais que nos auxiliem nesse momento, abençoando o nosso facilitador, nosso irmão André, que trará para nós essa noite reflexões de grande importância. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. André, então eu vou te passar a palavra, né? O tema da Perfeito. noite de hoje é Vidas de Vivo. E a hora que você quiser que a gente coloca na tela aí a sua apresentação, é só você pedir, tá bom, André? Perfeitamente. O pessoal que está nos assistindo aí também, gente, se tiver alguma pergunta, alguma questão, pode colocar no chat aí, que nós vamos acompanhando aqui nos comentários e a gente passa para o nosso companheiro André. E aí nós vamos até às 20 horas, tá, André? Perfeitamente. Se precisar de alguma coisa, é só você me chamar. E quando você quiser a sua apresentação, só você pedir que a gente coloca na tela para você. Ok. Tá? Tudo bem. Deixa à vontade aí. Tá bom. Então, nós, em primeiro lugar, estamos agradecendo a Jesus, né, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, porque sem a reencarnação, nós não estaríamos em condições de promovermos, né, com os ensinamentos de Jesus. E mais do que isso, na reencarnação, nós beneficiados todos pela terceira revelação, que é a doutrina espírita, né? Como Jesus falou lá em João 14, 26, que nos enviaria o Consolador prometido e nos faria lembrar dele para sempre. Então, que possamos iniciar a proposta, né,
do Centro Espírita Servo de Jesus, com o tema Judas Redivivo. Então, nós vamos pedir naturalmente para que seja colocado na tela, para que todos possam ler, acompanhar. Por quê? Porque nós entendemos, né, que nós somos ainda necessitados, mas através da instrução e da fé, nós poderemos, sim, cooperar uns com os outros. Então, no esforço que nós empreendemos de estudar, de conhecer, nós coletamos, né, do Evangelho, na doutrina espírita, algo que possa nos elucidar sobre o tema que nós agora estamos buscando, uma referência para o nosso raciocínio, para o nosso discernimento. Então, agradecemos também a presença de todos que nos dá essa oportunidade, os encarnados e desencarnados. E vamos iniciar, então, como está postado aí na tela, o tema Judas Redivivo. É isso mesmo? Então, de início, nós queremos dizer o seguinte, que redivivo quer dizer reeducado, transformado. Então, nós vamos ver hoje uma trajetória, um mecanismo da lei divina, para que nós também, como Judas, necessitados, né? Porque nós sabemos que somos irmãos de Jesus e filhos de Deus, porém, estamos ainda distanciados das experiências de Jesus. Porém, ele mesmo diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ele não fala, eu te liberto, porque isso aí seria impossível. Né? Jesus passou aqui há 2020 anos atrás e curou 10 leprosos, só um ficou curado. Dos 12 discípulos, um entrou na circunstância que Judas entrou. Então, assim, nós precisamos de entender, para sair da religiosidade, do espiritualismo, né, que é uma fase anterior a quem estuda a doutrina espírita, que não adianta em centro espírita e ficar contando que o mentor vai resolver minha vida, nem que Jesus vai resolver minha vida. Não, Jesus é a referência para que com o meu trabalho possa eu, como todos os filhos de Deus, exercer através da fé novas ações que vão mudar o banco de dados nosso, que chama mente, onde é que estão as nossas experiências. Então, nós não estamos condenados, não é? Porque Jesus mostrou lá na passagem da mulher adúltera, ele falou, alguém te condenou? Não. Então vai, não peques mais. Essa é a lei. A lei de Deus não nos condena. Mas o nosso livre-arbítrio, com plantios exercido pelas nossas próprias ações, vamos ter colheitas. Então Jesus também vem e diz, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso não é condenação. Isso é oportunidade de transformação da lei de Deus que está na nossa consciência, como fala no Livro dos Espíritos. Viu? Muito bem. Alinhando as nossas ideias com a doutrina e o Evangelho, nós vamos ler aí, que nos foi proposto, né, em Mateus 27, 4, 27, 5, 27, 9, 27, 10, essas colocações de revelações de Jesus. Né? E nós vamos procurar agora extrair, não ficar na letra, extrair o espírito da letra através da compreensão que a doutrina e as obras subsidiárias nos possibilitam para entender Jesus. Porque nós estamos sabendo que com o nosso banco de dados nós não vamos entender Jesus. Porque para nós, a nossa experiência, apesar de nós estar estudando a doutrina espírita, nós não temos uma experiência que somos imortais ainda. Por isso nós desequilibramos diante do desencarne, ou nosso, ou de afinizados nossos, não é? Então, mas pela fé eu posso implementar comportamentos novos na minha relação com essa circunstância do retorno ao plano espiritual, que eu ainda não tenho essa experiência, não é? É porque eu me conturbo com a ideia de morrer, é isso mesmo? Como os nossos irmãos em humanidade, agora no Covid-19, aí, morreu 600 mil, no Brasil quase 140 mil. Não, quem está estudando a doutrina espírita vai sentir o que os nossos irmãos estão sentindo. Porém, através da fé, nós vamos dizer para nós, não, morrer não morreu, não. Ninguém morreu, não.
não é? Eu posso sentir que morreu, porque eu sou imperfeito e não tenho essa experiência. Mas eu já tenho instrução e com a fé eu vou dizer para mim mesmo, pela fé, confiando em Jesus, que mostrou na ressurreição e na sua volta em contato com os discípulos, não é isso mesmo? Mostrando a imortalidade da alma. Isso mesmo. Jesus também mostrou, falando na Bíblia de todas as religiões, que João Batista foi Elias. Falou de reencarnação. Agora, a doutrina é profunda naquelas revelações de Jesus, caridosamente nos ajudando, pela compreensão que a doutrina traz, a entender a lei divina, já que a nossa condição mental, se for na letra, nós não vamos entender o que Jesus está dizendo. Igual ele falou no final do estudo aqui, nós vamos ver. Ele dizer assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Se nós ficarmos na letra, nós vamos achar que Jesus está errado de falar isso, né? Agora, mais na frente, nós vamos ver sobre isso. Muito bem. Então, nós vamos iniciar a leitura do Evangelho que foi proposto, onde diz assim: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Ou seja, Judas fez tratativas com Caifás por não crer em Jesus. Ele achava que Jesus era o Messias, ele achava que amava Jesus. Mas, com o seu conteúdo mental, ele achava que Jesus devia agir de outro jeito para trazer o Evangelho. E fez tratativa com Caifás, a ponto de ser ludibriado. Não que Caifás é o responsável pela situação de Judas, não. Judas, com seus reflexos incondicionados da ambição, ligou-se a Caifás, aos fariseus, para implementar suas ideias, dos seus desejos, das suas gravações, achando que ele ia ajudar Jesus. A ideia de Judas foi essa, não era prejudicar Jesus. Porém, quando nós estamos fora da compreensão da lei divina, que é Jesus em nosso meio, a lei divina, são as exteriorizações de Jesus nos levando a compreender a lei de Deus. Então, se nós não tivermos também muita confiança para sobrepormos ao que somos, ao que sentimos, nós vamos muitas vezes agir como Judas, ficar irritado, lamentando, né? Acusando alguém de alguma coisa, achando que o problema meu é o obsessor, é meus inimigos. Isso é uma situação da ignorância que eu me encontro, não é? E que eu posso, com meu livre-arbítrio, exercê-la, mas não vai trazer para mim paz, equilíbrio. Não. A única coisa que vai trazer para mim paz e equilíbrio é confiar em Jesus, que trouxe que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém iria ao Pai senão por ele. Quer dizer, ir ao Pai também não é ir encontrar com um velhinho barbudo, como fala na Gênesis de Kardec, capítulo 2, que Deus não é um velhinho que está lá em cima, e nós com essa ideia da ignorância, como o índio está, que Deus é a montanha e é o sol. Não. Quem estuda a doutrina espírita vai entender que nós estamos em Deus e Deus está em nós. Está no capítulo 2 da Gênesis de Kardec. Bem, então nós estamos agora procurando dar menos ênfase ao que nós sentimos. E com confiança no que compreendemos com Jesus, implementarmos uma reeducação de nós mesmos. Então, quando Judas volta para conversar com Caifás e tal, que ele viu o que aconteceu na realidade, eles disseram para ele: que nos importa, isso é contigo. E verdadeiramente estavam falando a verdade. A lei de causa e efeito, minhas enfermidades, meu processo expiatório no lar, é tudo comigo, não é com aqueles espíritos. Agora, pela minha ação, eu entrei em sintonia com aquele agrupamento, que eu tive a oportunidade, através da reencarnação, de estar nessa circunstância que eu gerei, para que eu possa, com essa oportunidade, transformar o condicionamento que me levou a essas situações menos felizes. Muito bem. Então, Judas, quando procura de novo o grupo, ele não estava entendendo que a situação dele era do livre-arbítrio dele com a ação que ele teve.
Agora, Jesus falou, quem cai na armadilha de lobo, porque é lobo. Ou seja, a circunstância menos feliz que eu entro é em função das ações que eu promovo na minha vida, me levando a um aprendizado no sofrimento, simplesmente. Né? Continuando aqui, ele diz, e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ou seja, nessa circunstância de remorso, nós não estamos resolvendo a nossa situação. Né? Não, nós estamos iniciando uma mudança. Agora, muitas vezes, no remorso, nós entramos num desequilíbrio de autoacusação e tudo mais, que não vai, só vai aumentar o desequilíbrio. Né? Então, quando eu entro num estado de remorso, eu tenho que ver o que eu preciso fazer para realmente transformar aquele efeito que eu gerei em mim. Então, quando ele volta para devolver as moedas, o fato estava consumado na mente dele, na consciência dele, né? E o efeito dessa ação já tinha também se manifestado com a crucificação de Jesus. Quer dizer, qual seria a condição, agora nós vamos iniciar no estudo, a entender como refazer o caminho. Como se tornar um Judas redivivo? Colocando aqui que nós estamos em aprendizado, não só com Jesus, na verdade, mas nós estamos em aprendizado também pelo desequilíbrio de alguém que está junto de nós, nos mostrando o efeito que dá aquele tipo de posicionamento perante a vida, não é? Então, nós podemos ter grandes aprendizados também em não fazer o que não é bom, não é? Tudo isso aqui, nós vamos tentando ver Judas hoje, não com aquele campo religioso, jogar pedra em Judas, acabar com Judas, não. Judas é o nosso reflexo incondicionado, distanciado da lei divina. Esse é o Judas. Porque o que fez Judas entrar nessa circunstância, muitas vezes está fazendo com que nós também entremos em circunstâncias de sofrimento, não é? Essa atitude, essa ação distanciada da lei divina, de não crer em Jesus e não promover em nós o que Jesus ensinou e não ir pelo que sentimos. Porque lá no Provérbios 28 e 26 fala que aquele que anda pelo seu coração é insensato. Então eu preciso de entender, à luz da doutrina, que o meu passado é obscuro e delituoso. Por isso eu sou um espírito ainda na expiação e na prova, colhendo o que eu plantei. Então, entendendo eu isso, eu vou procurar me tornar redivivo, renovado, transformado, reeducado, através das referências trazidas por Jesus acerca da lei divina. Porque senão, eu também, na condição que não sou a individualidade de Judas, mas posso agir distanciado da lei divina e trazer sérias circunstâncias para a minha vida. É isso mesmo? Então, a gente vai aprendendo que o condicionamento mental de Judas, muitas vezes, nós o temos hoje. Não que Jesus não está de corpo aqui, mas Jesus está em referência dentro de nós. E quando nós agimos contra a lei divina, nós estamos crucificando o Cristo que eu trago dentro do meu estado mental. Não é isso mesmo? E ajo contra ele. Eu poderia agir a favor de Jesus sabendo de que ele é um missionário que aqui esteve, o espírito mais evoluído, né? Modelo e guia da humanidade, como fala no Livro dos Espíritos. Eu deveria crer nisso para agir com o superconsciente e não com as manifestações do meu subconsciente, que traz experiências menos felizes de outras reencarnações, né? Então, a gente vai se redescobrindo com esses estudos, né? E nos colocando junto da compreensão que Judas teve, que nós estamos tendo, que aqueles mais instruídos vão nos passando, né? Muito bem. Então, continuando aqui a leitura da parte do Evangelho que foi proposta, no 27,9 fala, então,
se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. E no 27:10, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo que o Senhor determinou. Ou seja, aqueles espíritos que fazem parte da pleiade ou da convivência com Jesus pela sua evolução moral, eles estão acompanhando-nos e olhando que o que nós estamos fazendo, o que vai dar. Qual o efeito que vai surgir daquilo ali? Então, assim, observando, não é, a circunstância da evolução dos reencarnados, muito lá atrás, Isaías e tantos outros, já estava percebendo o efeito que ia surgir com as atitudes nossas no decorrer do nosso desabrochamento evolutivo, certo? E, então, aqui está sendo narrado isso para nós, não é isso mesmo? Que uma atitude de um condicionamento mental voltado à ambição pode gerar o que gerou para Judas. Então, isso é muito importante a gente entender. Que pela ambição, nós poderemos trocar Jesus também, como foi a circunstância, quando falou assim, Jesus ou Barrabás? Aí nós optamos, Barrabás, Barrabás. Então, ainda hoje, eu estou na minha família, convivendo com eles. Então, chegou a Semana Santa, eu falei, vamos assistir um filme sobre o Evangelho, sobre o Velho Testamento. Aí a família reúne, nós assistimos aquele filme, e ali nós vimos aquela situação de Barrabás, e nós naquela sala falamos, gente, que injustiça, coitado de Jesus. Olha o que aquela humanidade fez, né? Olha bem, optaram por Barrabás e deixaram Jesus para ser condenado. Bom, acabou o filme, eu saio da sala, vou tomar meu banho, vou jantar, vou sair e tal. E, de repente, depois disso tudo que eu falei lá na sala, eu encontro com um familiar e entro num processo, numa discussão ou de um desentendimento. O que está acontecendo? Eu falei lá na sala que aqueles optaram por Barrabás. Quando eu entro em discussão com o familiar, eu também optando por Barrabás e não por Jesus. Vamos entender? Então, nós temos que trazer o Evangelho para hoje. E vendo que aquele condicionamento de 2020 anos atrás, muitas vezes nós o colocamos em circunstâncias diferentes, mas a causa é a mesma. É não confiar em Jesus para equilibrar, para ter paciência, né? Para termos uma condição de nos reajustarmos com a lei e ainda favorecer e cooperar com aqueles que ainda não estão no amadurecimento, que estão perto de nós. É isso mesmo? Então, tudo isso vai nos levando a reflexões. Muito bem. Seguindo, eu peguei aqui uma obra do Hermínio C. Miranda, que chama o livro A Reencarnação na Bíblia. O Hermínio C. Miranda também é um estudioso, né, da doutrina, e que traz raciocínios para nós, né? Então, ele trouxe nessa obra, para quem quiser ver e tudo, ele trouxe uma passagem do Apocalipse 1:7. Seguindo aqui os nossos raciocínios para desabrocharmos no entendimento, vou ler aqui o que está nessa obra. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que traspassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Bom, é uma situação que, sem a ajuda da doutrina, nós não vamos entender, mas nós vamos procurar aqui, se é uma revelação do Apocalipse, pegar esse versículo que foi trabalhado por Hermínio C. Miranda e colocá-lo aqui nos nossos discernimentos acerca da lei divina. Então, em seguida, nessa obra, fala lá, como poderão estar presentes para vê-lo com seus olhos entre todos os demais, aqueles mesmos seres
que ajudaram a sacrificá-lo na cruz? Tem essa pergunta lá. Esse mesmo? Muito bem. Seguindo sobre as experiências de Judas, que muitas vezes são as nossas também, nós estamos querendo saber, né? Como é que um estuprador, o assassino, eu que às vezes estudo a doutrina e não tenho esse comportamento, nesse mesmo, como que eu vou vê-lo? Porque Jesus falou, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então nós vamos ver ou ouvir através da gravação da verdade que nós implementamos no nosso banco de dados. Ou seja, Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou então, se nós persistirmos em mudar os nossos hábitos, num processo de reeducação em função de crer no que conhecemos e agir diferente de um ser na horizontal, vamos dizer assim, que é um ser humano, que está vivendo só pela sensação do corpo, ele está vivendo naturalmente pelo campo horizontal, não na vertical, né? Então, a gente quer saber, porque o que ele perguntou aqui tem a ver, como que eu vou me reformar? Como que eu vou me transformar? Como que eu vou me reeducar diante dessas atitudes, essas ações que eu tenho tido na minha vida? É muito comum, porque nós somos espíritos necessitados, não é? E às vezes não somos assassinos, nem alguém que está fazendo algo que a humanidade já condena, mas pelo amadurecimento e o conhecimento que nós estamos tendo, é tão grave o que nós estamos fazendo no lar, tirando a alegria daqueles que compõem a nossa evolução, quanto essas atitudes mais ignorantes que estão agindo de maneira mais violenta, né? Segundo o comportamento humano. Então, nós nos inserimos nesse processo de condicionamentos distanciados de Jesus e vemos que nós precisamos, nós reencarnamos para nos reeducarmos, para nos transformarmos. A única proposta da reencarnação, a caridade maior, é me oportunar uma volta no ponto que eu saí da última reencarnação, para que eu possa, mudando a minha ação, entrar num condicionamento novo que vai me libertar. Então vamos lembrar aqui. João Batista, como Elias, na reencarnação de Elias, ele cortou 450 cabeças em Baal. Aí a gente pergunta assim, mas como que João Batista, como Elias, cortou 450 cabeças em Baal, pode ser precursor de Jesus, meu Deus? Que lei de Deus é essa? Eu, na minha ignorância. Agora, quando eu compreendo que o Espírito tem um livre-arbítrio para mudar as suas ações e as suas experiências, eu começo a perceber que Deus não condenando ninguém, cabe a mim transformar as minhas experiências, para receber, pela lei de Deus que é justa, o que eu peço. Depende do que eu faço, e não do que eu peço, para ter. Então nós vimos também Madalena, que teve uma vida como a nossa, teve um campo humano, né? Agindo segundo o corpo físico, ela conseguiu ser discípula e apóstolo de Jesus. Então, nos chama atenção essa situação para compreender a lei. E mais à frente nós vimos Paulo, até 30 anos de idade, fazer o primeiro, o Estevão, né? O primeiro sacrificado discípulo de Jesus, né? E vimos que Paulo, no transcorrer, a partir de 30 anos, ele, pela mudança, ao compreender o Evangelho, que ele estudou 3 anos lá no deserto, lá no livro Paulo Estevão, ele conseguiu também ser o vaso escolhido. Olha, então eu falo assim, eu sou filho de Deus, Jesus também. Eu sou irmão de Jesus. Eu estou debaixo da mesma lei que Jesus. Então, nas obras póstumas, fala que a única diferença de Jesus para nós é o progresso que ele realizou. Então, o que eu começo a pensar? Que eu preciso de realizar progressos para que eu possa me beneficiar e ter algo melhor e sair desse ciclo vicioso de sofrimentos que nós ainda estamos nessa faixa. Isso mesmo? E que poderemos, como filho de Deus,
Já que a misericórdia nos trouxe Jesus para nos mostrar o caminho, é só caminhar agora. E isso depende só de nós, porque ninguém anda com o pé do outro, não é? Nós andamos com os nossos pés. E muitas vezes, como religiosos, nós estamos querendo caminhar com os pés de Jesus. Não. Os pés de Jesus são de Jesus, os nossos são nossos. Agora, eu modificando o meu estado íntimo, através das novas experiências, eu mudo a minha caminhada. Porque nós vamos entender também que os pés que Jesus lavou era para mostrar, por parábolas, a trajetória da evolução. Porque vou lembrar que agora, uma passagem de Pedro com Jesus no lava-pés. Quando Jesus foi lavar os pés do Pedro, ele falou assim com Jesus: lava-me os pés a mim? Com quem diz? Não, mas o Senhor é o Senhor, aí. Você não pode fazer isso, não, aí. Aí Jesus pegou e falou para Pedro: Senhor Pedro, se eu não te lavar os pés, nada tem a ver comigo. Aí o Pedro pegou, virou para Jesus e falou assim: então o senhor não lava só os pés, não, o senhor lava minhas mãos e a minha cabeça. Aí Jesus falou com ele: se eu te lavar os pés, todo o resto está lavado. Olha aí, como é que nós vamos entender isso? Nós vamos entender que os pés é a base do corpo físico e a base da nossa mente é o subconsciente. Se nós lavarmos o que está no nosso subconsciente de atitudes menos felizes, transformando-as, higienizando-as, nós vamos estar todo lavado ao mudar o nosso subconsciente, onde é que está o banco de dados de atitudes animalizadas que nós já tivemos e que estamos hoje sob o efeito dessas experiências. Porque se eu não souber, como fala Emmanuel, lá no livro Pensamento de Vida 14, que o espírito reencarnante constrói o seu corpo físico no útero materno. Não é Jesus, não é a mãe, nem Deus criou ele pronto. Ele, reencarnante, com as suas experiências, vai nascer aleijado, vai nascer enfermo, vai nascer com saúde, vai nascer no lar tal ou qual, em função do seu campo mental, agindo dentro da lei, promovendo o seu corpo no útero materno. Então, a gente estudando, nós vamos ver que tudo depende das nossas experiências, para receber melhor ou pior. E Judas, distanciado da reeducação, andando atrás de Jesus, 3 anos, não mudou o seu comportamento de desejos. E, através dessa situação, entrou num processo de obsessão com Caifás, agindo, achando que eles iam colocar a condição na mão dele para ele ensinar Jesus que teria que ter pacto político com os romanos para ter uma abrangência maior, porque Jesus ficava cuidando de leprosos e ele achava que ali estava muito rasa a situação. Tinha que pegar de cima para baixo, o comando de César. Não é? Então, essa ilusão dos desejos de Judas o levou a um aprendizado com muito sofrimento. Então, nós vamos ler aqui agora uma outra obra para ir penetrando nessa compreensão desse mecanismo da lei divina, que é do livro Crônicas do Além, de Francisco Cândido Xavier, com o irmão X. Capítulo 5. Peguei um trecho. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei. Isso é Judas conversando, explicando no plano espiritual. E esse repórter, que é Humberto de Campos, trazendo para nós aqui esses esclarecimentos, através da mediunidade Francisco Xavier. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e ralado de remorsos. Presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Perguntaram para Judas. Né? Ele falou, não consegui salvar pelo arrependimento. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Então nós estamos entendendo aqui muita coisa. Que às vezes nós temos remorso, mas nós temos que implementar ao remorso o que fala lá no livro Céu e Inferno.
A primeira etapa é o remorso, a segunda é o arrependimento, o terceiro é a expiação, é eu expiar os meus débitos, conviver com o que eu fiz, colher o que eu plantei, para depois eu entrar na regeneração. Então, nós, como religiosos, achamos que vamos fazer uma novena, vamos acender uma vela, ou vamos num centro espírita procurar médico e conversa que fala que é mentor espiritual, né? Mas nós temos que analisar, pelo discernimento, se aqueles mentores estão falando o que está no Evangelho. Porque senão eles estão falando para me agradar uma coisa, para fazer comigo como Caifás fez com Judas. Então eu tenho que ter a responsabilidade de analisar as coisas e ter o parâmetro do Evangelho para saber se eu devo ou não seguir aquilo. Porque senão eu vou seguir o que o médico está falando e o que o Espírito está falando. E o Emmanuel, no capítulo 11 do livro Emmanuel, fala que médiuns não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente e que resgatam sob o peso severo os compromissos o passado obscuro e delituoso. Somos nós, os médios espíritas, hoje. Quer dizer, se nós não estivermos com instrução e fé, nós vamos servir de intermediários para religiosos, às vezes, que estão desencarnados, achando que estão resolvendo alguma situação, não é? Não. A solução é a mudança, é o perdão, é a paciência, é a humildade, é a renúncia, não é? É a perseverança no bem. Isso sim, isso vai resolver a mudança de quem eu sou. E vai me tornar redivivo também, não só Judas. Porque nós vamos ver aqui como que Judas foi redivivo, né? Foi reabilitar-se. Então, continuando. O remorso é uma força preliminar, então nós precisamos saber disso, para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Será que nós entendemos que Jesus não pegou Judas pelo braço para ele não ir para a cruz ao sair daquela ceia? E nem tampouco chegou no plano espiritual e foi lá tirar Judas do umbral? Não. Jesus já forneceu para Judas reencarnado toda a trajetória para ele sair da forca e do umbral. Como nós aqui também estamos recebendo toda a trajetória à luz da doutrina espírita para sairmos de cocriações que vai gerar a efeitos compulsórios na lei de causa e efeito. Que não é condenação, é aprendizado, como Judas também teve. Porque ninguém entra dentro de ninguém. Jesus curou 10 leprosos, só um ficou curado. Agora pergunta por quê? Na Gênesis de Kardec responde: 9 voltou a enfermar. Ou seja, 9 voltou a agir com aqueles reflexos condicionados que, antes de conhecer Jesus, os levou a enfermar. Agora, conhecendo Jesus, um começou a agir nessa trajetória que Jesus propõe para todos nós. Mas 9 gerou novamente os efeitos do desequilíbrio em seus envoltórios. Então, o Judas aqui, no plano espiritual, por informação de Humberto de Campos, está mostrando para nós que ele levou séculos de sofrimento expiatório. Isso mesmo. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando Jesus, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Então, ele aqui está falando quando ele adquiriu a oportunidade de reencarnar na condição de Joana d'Arc. Isso mesmo? E aí nós estamos vendo que esse processo culminou em mais de 1.600 anos. Agora eu te pergunto, por quê? Por causa da decisão do livre-arbítrio e dessa individualidade. Como muitas vezes nós também empreendemos milênios, séculos, de expiação, como no livro Ação e Reação, que fala sobre o karma e a lei de causa e efeito, né? Tem espíritos como Apoliana que levou 1000 anos
para poder ter uma reencarnação junto com o comparsa que ela tinha, num lugar ermo, recebendo esse espírito que era comparsa dela nas atitudes menos felizes, como filho, e com um corpo que mais parecia um símio, tamanho desajuste que esse espírito reencarnou, para iniciar um processo de reajustamento com a lei, que é fruto do que ela gerou junto com esse nosso irmão. Então, nós estamos agora com a probabilidade de termos essa oportunidade, de estarmos aqui reunidos, de discernir sobre a lei divina, não como religiosos mais, e ver que nós poderemos sair desse encontro com uma proposta nova, que poderá, pela nossa ação, empreender recursos nessa reencarnação, como foi para João Batista, Madalena e Saulo, quando se transforma em Paulo. Né? Que a proposta da reencarnação é a oportunidade de crescimento pelo meu trabalho, não pelo trabalho de Jesus. O trabalho de Jesus leva ele a estar na faixa que ele se encontra, crística. Agora, vem com caridosamente um amigo, cooperador, nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Agora, é para nós implementarmos o nosso processo. Porque se Deus nos criasse prontos, se fosse assim, como achávamos, né, no panteísmo e outras crenças, nós estaríamos hoje muito bem, porque nós somos filhos de Deus. Mas não, nós não estamos muito bem. Nós estamos passando por muitos desgastes, desequilíbrios, não por causa de Deus, nem Jesus, nem por causa do obsessor. É por causa da minha experiência, que gera meu envoltório e me coloca na circunstância que eu me encontro. Como Judas também está explicando aqui para ele, para nós, quanto tempo ele levou para se reajustar com a lei na reencarnação de Joana d'Arc, né? Então, ele continua, desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade. Se nós não tivermos resignação e piedade com os nossos inimigos, piedade por quê? Porque nós estamos sabendo que eles vão gerar para eles o que eles estão fazendo conosco. E nós que estamos passando pelo efeito que fizemos com outros ou com eles mesmos, nós estamos saindo pelo sofrimento de gravações menos felizes. Porque Jesus fala, bem-aventurados que choram, que serão consolados. O que é isso? Isso é masoquismo? Não. Jesus está falando assim, quando você está muito mal, você está sob o efeito do seu plantio, mudando para outro plantio. Porque sem o efeito em mim, eu não me mudo. Não é? Agora eu posso me mudar também pela fé, mudando o meu comportamento, as minhas atitudes, a minha ação, sem precisar de esperar o efeito da colheita, modificando o efeito de amanhã com o meu comportamento de hoje. Não é mesmo? E esse comportamento, resignação e piedade. Porque quando eu olho para alguém crendo em Jesus, que está fazendo coisas terríveis, eu vou saber que esse espírito está implementando o perispírito dele, que é a forma da próxima reencarnação. E que maneira virá esse espírito fazendo o que ele está fazendo hoje? Quantos séculos para ele remover esses efeitos? Não é? Pode levar esse espírito? Não é? Então, isso nos leva a ter piedade, que não é pena. Pena é eu achar que é vítima. Não, vítima ninguém é, não. Agora, eu me apiedar de uma atitude menos feliz, em vez de ficar com raiva de uma pessoa, melhora a mim, que não fiquei com raiva e me apiedei daquele que está perto de mim ou daquela que está perto de mim. Então, nós estamos vendo aqui nesse processo como se redimir, como me reformar, como me reeducar. Como que eu vou ser redivivo como Judas um dia? Me melhorando. Aí nós estamos entendendo, ou pelo sofrimento, ou pela atitude que Judas teve como Joana d'Arc. Não é? Ou uma coisa ou outra, quem escolhe somos nós. Não é? Como Jesus falou,
a cada um segundo as suas obras. Nós precisamos entender essas coisas com muita clareza, que lei divina não faz zigue-zague igual nós estamos achando, como na lei humana, não. A lei divina é o seguinte, está na natureza. Planta feijão, colhe feijão. Planta melancia, colhe melancia. Agora você plantou feijão, não quer feijão, você colhe o feijão e planta melancia. E não tem jeito de plantar planta sobre planta. Nós precisamos entender. Então, eu preciso de me redimir, me resignar, me apiedar, para não entrar naquele comportamento que eu tive no passado novamente. E se eu fizer isso, eu estarei adquirindo a minha cura, a minha libertação. Jesus nunca falou em nenhum escrito de nenhuma Bíblia: eu te curei. Não, isso não existe, não. Agora, a tua fé te salvou? Sim, isso ele falou. Isso está escrito no Evangelho. Eu vos aliviarei? Também está escrito. Agora, eu te curei? Não. Então, Jesus curou muitos. Porém, ele explicou: a tua fé te salvou. Porque se o doador está pronto para doar e eu não tenho cálice para receber, meu amigo, não vai ter conta de chegar. Porque Deus é bonzinho, não. Deus é amor, é bom. Então, nós temos que entender essa situação, para que nós possamos nos determinarmos em ir contra nós e não contra nossos irmãos. Porque nós estamos querendo tudo de melhor, indo contra alguém, por estar andando eu, comigo, ou agindo contra mim. Mas não entendo que eu que devo agir de uma maneira positiva e verdadeira para com esses irmãos que não estão no amadurecimento que eu me encontro, para mim ser um cooperador, médio com Jesus. E promover em mim a minha libertação com essas atitudes. Neles é quando eles agirem dessa forma. Mas serão, como Jesus falou da parábola do semeador, nós estaremos semeando na mente desses irmãos situações que poderão ser aproveitadas séculos depois, como o caso de Judas, como tem sido o nosso caso. Então, a gente vai entendendo como se tornar redivivo. Porque Judas é o nosso irmão, que teve essas atitudes que muitas vezes nós estamos tendo também. Não é? Então, a gente vai se colocando na lei de Deus com isso. E não contando o caso de Judas aqui, ou querendo apedrejar Judas, que traiu Jesus. Judas traiu a si mesmo. Jesus continuou pleno. Jesus na cruz falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ou seja, se apiedou de nós. E saiu pleno do plano espiritual. E nós ficamos na circunstância que nós geramos pelas nossas atitudes. Né? Muito bem. Nessa continuação, né, nos fala que, pessoalmente, porém, estou saciado de justiça porque já fui absolvido pela minha consciência. Isso Judas falando no plano espiritual e Humberto de Campos narrando para nós aqui. Bom, seguindo, agora, observando essa circunstância que nós todos sabemos de Judas, que nós estamos entendendo agora que nós estamos muitas vezes exercendo com o nosso livre-arbítrio situações similares a de Judas, por não agir com Jesus na nossa vida, o Emmanuel vem no livro Pensamento e Vida mostrando o mecanismo da situação de Judas e a nossa. Não é? Ele fala: o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Olha, essa aqui é a equação do Espírito. Se eu entender isso aqui bem, crer nisso aqui, eu posso sair de muito sofrimento. Olha bem. O reflexo é a minha experiência que gera essa condição de refletir. Esboça a emotividade, que é meu sentimento. Emotividade e sentimento. A emotividade plasma a ideia, ou seja, a minha experiência gera o sentimento que materializa meu pensamento.
e fala, quer dizer, plasma, dá vida, né? Emmanuel fala aqui. A ideia determina a atitude. Aí eu, com a minha experiência, com o meu sentimento, determino atitude através da minha ideia. E a palavra que comanda as ações. Bom, aí eu estou gerando o meu amanhã. Com essa circunstância que é de todos. Isso aqui é uma lei divina. O reflexo esboça a emotividade, é isso mesmo, que plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Todos nós estamos debaixo dessa lei. Agora, olha o que Emmanuel fala. Em semelhantes manifestações, alongam-se, quer dizer, sai de nós, alonga-se, os fios geradores das causas, de que nasce a circunstância. Circunstância é o efeito de uma causa gerada pela minha experiência, pela minha emotividade, pela minha ideia, pela minha ação. Gera uma circunstância. Olha o que Emmanuel fala. Válvulas obliterativas, que foi o caso de Judas, ou alavancas libertadoras, que foi o caso de Joana d'Arc. Mesma coisa para João Batista. Como Elias gerou válvulas obliterativas pela manifestação da sua experiência, que gerou o seu sentimento, que cortou 450 cabeças em Baal. Mas como João Batista, ele gerou outra coisa. Como Madalena, a mesma coisa, e Paulo, a mesma coisa. São os três pilares que mostram como nós sermos redivivos, como reeducados, como reeducar, como nos transformar. Compreendendo Jesus e trabalhando os nossos condicionamentos mentais. Que milagre, aquele que nós achávamos que Jesus ressuscitou Lázaro, depende da fé. Como Jesus falou, a tua fé te salvou. E não eu te curei. Porque depende de mim também, em receber o que ele me oferece. Então, se eu não recebo, através de uma atitude do perdão, um sentimento de Jesus, eu só recebo através do perdão. Porque através da minha irritação, da minha lamentação, eu não tenho cálice para receber o que eu peço a Jesus. Então, precisamos entender, à luz da doutrina espírita, esse mecanismo da lei divina. E entender como Judas se tornou redivivo, depois de séculos, mas iniciou através do sofrimento, e depois culminou com a sua fé agindo na reencarnação de Joana d'Arc, em concordância com a lei divina e com o que ele aprendeu com Jesus há séculos anteriores. Ele só colocou, como Joana d'Arc, esses reflexos em funcionamento. Antes ele ficou sob o efeito de lapidação do esmeril do sofrimento, que são criações mentais dele mesmo, junto daqueles, como Caifás e muitos outros desencarnados, que culminaram naquela situação de umbral. Como nós estamos sabendo hoje, muitos, milhares, bilhões de espíritos na zona brasileira. Não é? Por quê? Porque não está trabalhando o processo que nós já tivemos 3 revelações. A 4ª, segundo Emmanuel, somos nós, os espíritas sinceros. Quer dizer, ainda não somos espíritas sinceros, mas poderemos ser se começarmos a agir com o conhecimento que nós estamos adquirindo. Emmanuel fala que não vai ter outra revelação da misericórdia para nós. Já veio tudo o que nós precisamos. Agora, eu me transformar e ser a revelação para o meu próximo e ter a conquista em mim do que eu revelei para o meu próximo, que é de Jesus, na minha experiência. Entendeu isso aí? Eu posso ser também, como Judas, aproveitando o tempo da reencarnação, alguém reeducado e transformado ou redivivo. Vamos entender bem qual o caminho que a doutrina que Jesus falou, e eu vos enviarei o Consolador, que vos farão lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Aqui, gente, eu vou dizer para vocês com sinceridade, com toda a nossa pequenez. Nós estamos diante de Jesus no Tiberíades, por causa da doutrina que está nos esclarecendo essa compreensão. Lívia, a esposa de Públio Lentz, no livro Há 2000 anos, ia com Ana e Simeão, tio da Ana, ouvir e compreender Jesus no Tiberíades. Para quê?
para voltar para casa e ser uma escrava dentro de casa e por violentos. 25 anos. Porém, esse comportamento de Lívia, que culminou lá naquela fila do circo de Roma, no qual chegou um soldado e falou com ela assim: olha, seu semblante é de romana. Se você é uma romana, você não está na lei desses que estão aí para ser devorado por leões. Você pode sair dessa fila, está no livro há 2000 anos. Aí, ela compreendendo o testemunho em que ela se encontrava, que ela foi presa com mais 200 lá nas catatumbas, que tinha que esconder para estudar o Evangelho naquela época. Aí eles prenderam e ela estava naquela circunstância de se apresentar para 45 mil reencarnados no circo de Roma e mais de 300 mil desencarnados que ali se encontravam, para dar um testemunho mostrando diretrizes do Evangelho. Olha bem, uma pessoa que estava para entrar, vendo seus irmãos sendo devorados por feras. Olhando pelas grades, ela viu o esposo dela sendo coroado por Nero, como senador romano. Se ela segue a indução daquele Caifás, naquele período que era aquele soldado, falando que era para sair do testemunho, ela não teria aquela ação com Jesus. E Lívia saiu nos braços de Jesus. Ela só sentiu a pata do leão. Fala lá no livro, nada mais. E já entrou nos braços de Jesus. Através de quê? Da sua vivência com Jesus. Do seu crédito perante a lei, gerado por ela na sua ação de reencarnado. E o Emmanuel, tudo que muito ele é hoje, é sob a sustentação dessa ligação com essa mente, que pediu a Jesus que, em vez de entrar na faixa crística, ficasse aqui para colaborar conosco necessitados. Olha bem, o que é uma mente? A mãe de André Luiz, ele perguntou assim: ô mãe, cadê meu pai? Ah, seu pai está na zona umbralina com 2 companheiras que ele amaziou-se lá na reencarnação. E eu, André, vou reencarnar para recebê-las como minhas filhas. Olha só o que é uma mente aclarada. Não é? A proposta. Agora nós reencarnamos junto de quem nós prejudicamos. E muitas vezes nós estamos acusando essas pessoas em devolver para nós o que nós fornecemos para elas. Então nós não estamos nos tornando redivivos com essas atitudes. Nós precisamos entender isso. Nós vamos nos tornar redivivos por crer em Jesus, em dominar o meu desequilíbrio diante dessas pessoas. Que eles me induzem. E eu sinto vontade de fazer igual ou pior. Vontade não, desculpa a palavra. Desejo. Porque vontade é ligada à instrução. Desejo é o meu reflexo do passado. É uma força do meu desejo, que é das minhas gravações. E a vontade já depende de instrução e fé. É uma força também que depende de instrução e fé. Então, à medida que nós vamos compreendendo a lei divina e falando que eu sou filho de Deus e irmão de Jesus, estou debaixo da mesma lei, e compreendendo a lei, o que falta? Eu agir na lei. Pronto, acabou. E para isso eu tenho que entender que eu vou contra mim, e não contra meus irmãos. Porque o necessitado sou eu. E eu acho que, por estudar a doutrina, necessitado é aqueles erros das pessoas que estão perto de mim. Não, eu vou me apiedar por compreender a lei, mas não vou agir reagindo com eles do jeito que eles reagem comigo. E eu vou me esforçar dentro dessa trajetória para criar novos hábitos e, através de novos hábitos, eu criar novas experiências no meu banco de dados pela minha ação, do comando do meu livre-arbítrio. Nós somos donos de nós, e não de quem está perto de nós. Dono das nossas experiências, das nossas atitudes, né? Não do corpo. O corpo é empréstimo, mas o nosso banco de dados e as nossas atitudes é nossa. Então, com esse esclarecimento de Emmanuel e com os esclarecimentos de Judas, à luz da cooperação que vem do plano espiritual, se nós crermos
nós poderemos agir segundo essas revelações e trazer grandes benefícios para todos nós, não é? Bom, estamos caminhando, chegou o horário, né? Se alguém quiser, a nossa irmã Sumaia, do qual nós agradecemos nessa cooperação, de estar com essas coletâneas em mãos, ela pode passar via e-mail para todos que quiserem essas coletâneas, que ainda teria coisa aqui para ser trabalhadas, que nos favorece o raciocínio e o discernimento, né? Então, agora já são 20 horas, nós agradecemos a todos a oportunidade que estão falando para nós mesmos, em primeiro lugar, e pedimos que Jesus nos ampare e o Senhor. Graças a Deus. Muito bom, André. Profundos ensinamentos da noite, né? Muito esclarecedor. Estou olhando, acompanhando aqui no chat, não tem perguntas, está tudo ok. E a gente, eu acho que já pode partir, então, para fazer a nossa prece de encerramento final, né? Então, nesse momento, nós agradecemos a Jesus, agradecemos nossos benfeitores espirituais, essa oportunidade bendita de estarmos aqui todos reunidos, cada um em seu lar, mas unidos através do pensamento, ligados pelo coração, pela boa sintonia, agradecendo sempre essa oportunidade da reencarnação, que possamos avaliar com carinho as nossas oportunidades diárias de crescimento e luta, a qual nos elevará nessa jornada para mais próximo ao Mestre. Pedimos que Jesus abençoe a cada um de nós aqui presentes, abençoe as nossas famílias e os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. André, muitíssimo obrigada, viu? Também agradeço. Todos que se apresentam aí para nós, tá? Certo. Agradeço muito a você e até uma próxima. Tá? Até a Uma próxima. boa semana aí para todos. Um abraço, pessoal aí do Facebook, viu? Abraço. Agradeço. Tudo bem.